Filosofia Espírita, volume 16. João Nunes Maia. Ditado pelo Espírito Miramês. Prefácio. Em tuas mãos, mais um volume da obra Filosofia Espírita, que se propõe a te ajudar a compreender melhor o Livro dos Espíritos, obra basilar do Espiritismo. Não deves esmorecer nos caminhos, quando a porta é estreita, quando as dificuldades se acumulam, quando os teus caminhos requerem de ti disciplina e esforço, critério e honestidade, é porque esse caminho tem direcionamento na verdade. Para que o objetivo seja alcançado, é preciso que te lembres sempre da honestidade e da perseverança com Jesus, nos labores de todos os dias. Mesmo que sejas perseguido, maltratado, injuriado, crucificado por todos os meios, mesmo que a própria natureza te peça sacrifícios, não esmoreças, seguindo Jesus. Isso é a vida te testando, para ver se pode contar contigo como discípulo do Divino Mestre. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Prolegômenos, o Livro dos Espíritos. Medita neste escrito e segue avante no bem comum. Não deves esquecer-te da benevolência em todos os trabalhos onde fores chamado a servir. A caridade salva teus ideais na nobreza, em que deves palmilhar a tua vida. Se és justo e alguém te calunia, não te importes, que as pedradas transformar-se-ão em flores para a glória do amor. Se és honesto e os desonestos investem contra ti, querendo que os acompanhes, sê firme, e mesmo que te custe tempo e posição, segue Jesus, que a tua honestidade te levará à tranquilidade de consciência e te evitará a volta à terra com muitas dificuldades. Se o teu amor causa muita inveja em quem desconhece essa virtude, não esmoreças nos caminhos que o Mestre te inspirou. Segue avante, pois somente essa virtude garante a tua paz de consciência. Lendo esta obra, lembra-te de que ela constitui esforço dos benfeitores espirituais, para que ela chegue às tuas mãos e sirva de ponte para mudar teus pensamentos e transformar tuas ideias para que sejam sempre melhores. O Espiritismo já foi muito combatido por aqueles que ignoravam seus alicerces. Agora, está mais respeitado, pelo que ele faz pela sociedade. Nele, os homens encontram todas as diretrizes para se tornarem homens de bem, e prepararem a juventude para o amanhã. Os pais dos jovens que frequentam as casas espíritas é que podem dizer dos frutos que a doutrina produz moralmente em seus filhos. É um trabalho silencioso que se opera nos corações. A moral espírita é a mesma moral cristã, capaz de formar uma consciência reta, que possa ser exemplificada, por vezes, até nos comandos das nações. Aparentemente, o mundo se encontra em convulsão, à beira de um perigo iminente. No entanto, Deus é todo amor e poder e, em um segundo, ou fração do mesmo, Ele, o Todo-Poderoso, pode tirar o mundo e a humanidade do caos em que está prestes a cair. Devemos confiar, porque quem fez os mundos sabe como dirigi-los para o bem e a harmonia. Nós, como seguidores de Jesus, seguimos seus ensinamentos e sempre obedecemos aos seus desígnios, para o complemento da grande obra do amor na face da terra. Se o Brasil está escolhido para ensinar ao mundo a fraternidade, os demais países também estão escolhidos para assimilar todo o amor de Jesus, sempre vivo e amoroso. Milhares de espíritos estão trabalhando na terra pela sua renovação. As alegrias desses missionários são visíveis em todos os lugares, para que, no amanhã, a paz, aquela paz que somente Deus pode dar, se estabeleça nos corações para sempre. Não temas o monstro do orgulho e do egoísmo,
pois que eles desaparecerão da face da terra, e os homens tornar-se-ão livres desses agentes da ignorância, formando assim um só rebanho, tendo Jesus como único pastor. Desejamos para todos os leitores desta obra, fruto do trabalho do nosso Miramês, a paz de consciência juntamente com a harmonia do coração. Jesus abençoe a todos. Bezerra de Menezes. Belo Horizonte, 16 de agosto de 1987. Capítulo 01, Livro dos Espíritos, questão 766, Vida Social. A vida social se encontra com mais expressão na natureza. Podemos observar isso em todos os reinos, e ela é o mesmo amor, em faixa onde se mostra a fraternidade. O que chamamos de afinidade dos elementos e dos homens é o que vem a ser a vida social. E é muito comum notar-se que os peixes vivem em cardumes, as aves em bandos, os animais de todas as espécies em grupos e que as árvores têm mais vida quando são plantadas em conjunto. Se analisarmos a lavoura, nos certificaremos da harmonia em todas as espécies de plantações, todas juntas para melhor rendimento. A vida social está em tudo, em dimensões diversas, como sendo a harmonia divina manifestando-se para a felicidade e o bem-estar também dos homens. Dentre os homens, a vida social faz parte da própria vida. Se o trabalho é a base do equilíbrio, o lazer não deixa de ser o equilíbrio do trabalho. Deus nada fez sem objetivo. A vida social dos homens começa no lar, e vai buscando outras expressões, até chegar aos conjuntos dos mundos habitados, às formações das galáxias e ao ninho cósmico, onde Deus comanda tudo em plena harmonia, onde todos e tudo se alimentam no seu amor, na luz de vida que parte do seu coração. Para que os homens se entendessem uns aos outros, o Senhor facultou a todos os dons que o tempo passa a despertar na sua esteira. O pensamento, as palavras são o começo de muitos e muitos outros na sequência da vida. Cada vez que crescemos para a espiritualidade, mais entendemos a preciosidade das existências onde Deus distribui vida e multiplica vidas, pela luz do amor. Quem observa com sinceridade o desenrolar de tudo, notará as trocas incessantes dos valores imortais das coisas e das criaturas, sem as quais se desfigura o viver. Somente quando entrarmos na intimidade de todos os nossos valores, quando alcançarmos o comando de todos os nossos dons, é que as trocas irão desaparecendo, por encontrarmos em nós tudo de que precisamos, porque encontramos Deus à frente, na cidade iluminada da consciência. A felicidade dos espíritos parece uma utopia para os homens, porque as faculdades dos mesmos se encontram adormecidas, sem poderem observar a vida em outras faixas, que se intercruzam infinitamente. Lucas anota no capítulo 1, versículo 37, o seguinte: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. O que parece impossível para os homens, não o é para Deus. Fomos feitos para a felicidade, e para tanto estamos entregues a Jesus, que nos dirige a todos. A vida social é uma pequena manifestação de que existe a alegria pura, de que existe a felicidade. Basta que os homens entendam o que se chama divertir. Tudo se enquadra como sendo lições, onde o aprendizado é comum a todas as criaturas. Deus fez o homem para viver em sociedade. Esta é, pois, uma lei imutável, capaz de assegurar o nosso equilíbrio na vida e para a vida. Capítulo 02, Livro dos Espíritos, questão 767, Insulamento. O insulamento é contrário à lei da natureza. Quem se isola fica afastado do intercâmbio com as outras vidas. Quem deseja estudar a natureza, que procure verificar o corpo humano, esse complexo maravilhoso sob o comando do espírito. Ele é uma sociedade de vidas, de microvidas em uma ação social, em trocas até então incompreendidas entre os homens. O corpo humano é uma sociedade de valores, para oferecer à alma oportunidades valiosas de crescimento.
As letras que compõem um livro tiveram que entrar em sociedade, se afinarem com o assunto em questão, e daí surgir a harmonia, em se mostrando ideal. Os homens, por instinto, buscam a sociedade. Desde a era do homem primitivo, eles não vivem sós. É sabido que nos garimpos de pedras preciosas, onde se encontra uma de valor, existem outras. Os homens da lavoura sentem-se melhor juntos com companheiros que possuem as mesmas ideias, assim os políticos, os advogados, os médicos, os engenheiros, os militares etc. O homem arredio sofre as consequências do isolamento e atrofia seus valores. Às vezes, é necessário um pouco de solidão, para nos fazer pensar sobre as leis de Deus, mas nunca devemos permanecer nela. A pergunta 767 foi bem formulada. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto. O insulamento é contrário à lei da natureza, porém, de vez em quando é remédio para ensinar a alma a pensar no Criador, refletindo sobre a necessidade de trabalhar e conviver com os outros. A missão de Jesus não foi outra, a não ser a valorização da vida social. O cristianismo estimula essa forma de vida, revelando todas as leis de amor para benefício do conjunto. Jesus não ficou solitário. Em primeira mão, escolheu 12 discípulos para conviverem com ele e divulgarem sua mensagem de amor e de fraternidade. Convém observar que onde se fala em Jesus reúnem-se companheiros para a propagação da fé. O Cristo de Deus não veio ao mundo para ficar isolado da humanidade. Se for assim, para que sua presença divina no seio dos povos? Os homens investidos do poder temporal tramaram todos os meios para fazer calar Jesus, porque não podiam interferir na sua fala. Vejamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 28. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram ao Pilatos que ele fosse morto. Eis o tamanho da ignorância dos homens, desejando permanecer nas trevas, expulsando a luz. Não achando em Jesus nada que o denunciasse, mesmo assim pediram a sua morte, libertando um criminoso em seu lugar. Quiseram assim aconteceu, e até hoje os criminosos estão soltos, por acharem afinidade com os que desejam que eles fiquem soltos. Jesus, essa luz incomparável, se encontra afastado dos que gostam das trevas, até o dia em que eles resolverem respirar o clima de amor e da paz de Deus. É preciso que os homens se afastem do insulamento. Não devemos atrofiar nossos valores, porque juntos são trocadas as experiências que devem ser permutadas com a alegria da vida e as bênçãos de Deus. Se possível, conversemos com os presidiários para saber o que eles passam. Assim, logo mudarão de ideias que têm intenção de se afastarem da sociedade. Fomos criados para viver em conjunto, onde pode nascer a paz de consciência, o saber e o próprio amor. Capítulo 03, Livro dos Espíritos, questão 768, Procurando a Sociedade. O homem procura a sociedade por instinto, por inteligência e pela própria intuição, pois é nela que ele evolui. Não tendo todos os dons desenvolvidos, a alma precisa de viver em relação com muitas das suas irmãs para se completar. O que não encontra em uma, acha em outra, e desta forma é capaz de viver bem melhor. Todavia, ela, isolada, sofre muitas restrições, e a mesma coisa que um doente não querer companhia, detestar médicos e remédio. A mulher ou o homem pode recusar a vida em família e os filhos. Sem lar eles podem se perder, não encontrando meios para o devido aprendizado. O progresso dos homens depende do conjunto nos quais podem trocar experiências. Deus já os fez assim, visando entre todos a fraternidade e o amor. Ninguém pode viver só, pois o Senhor não nos criou para vivermos sozinhos, entre mentes. Para que isso aconteça, necessário se faz que nos eduquemos, na obediência às leis naturais. Como vivermos juntos, discutindo, brigando e ofendendo uns aos outros?
As guerras são produto das incompreensões. Quando os homens compreenderem a missão de Jesus e seguirem seus preceitos, as guerras e a discórdia em todo o mundo desaparecerão por completo e aí passarão a sentir o perfume do paraíso prometido, onde a felicidade é uma realidade. A lei de união não é somente para os homens, é para tudo. Os semelhantes se juntam, os próprios pensamentos dos homens se reúnem, por sintonia. São massas fluídicas que se congregam por peso, por vibrações magnéticas, por junções atômicas, uns buscando os da mesma estirpe e, nesse aconchego, são estudados pelos engenheiros siderais, sobre onde podem ser usados. Na lavoura imensa da Terra, nada se perde. Os próprios pensamentos inferiores são desviados em parte para um campo magnético que circula a Terra e dali, depois das devidas modificações, são usados para muitos trabalhos. As viagens das formas pensamentos na atmosfera da Terra são imensuráveis, procurando companhias idênticas para se ajustarem. A sintonia até de nações para nações. Eis porque o Cristo nos ensinou que devemos amar, nos levando para todas as virtudes nascidas do amor, foi para mudar também as formas pensamentos, criando, assim, um clima de paz na face da terra. Vamos ver o que Lucas anotou, no capítulo 2, versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. As palavras que vieram dos céus pelos ministros de Deus, chegaram aos ouvidos de Maria, e ela, sentindo a verdade, guardou-as no coração. É o que devemos fazer, ao escutarmos as palavras o Evangelho e as mensagens dos benfeitores da espiritualidade maior. O mundo espiritual derrama em todos os corações o amor, falando de modo que se pode vivê-lo, dando sinal de fé na propagação do bem. Homem nenhum possui faculdades completas de tudo saber sem o concurso dos outros. Os completistas não vivem na área em que a maior parte dos homens habita, e mesmo esses, vivem juntos, por amor à grande causa de viver melhor. Agrada-nos saber que Deus está sempre presente em nossos corações, nos ajudando e nos intuindo para a felicidade eterna. Capítulo 04, Livro dos Espíritos, questão 769, Insulamento Absoluto. Somente existe um absoluto, que é Deus e as suas leis. Todas as coisas criadas pelos homens são relativas, dentro da relatividade que o tempo, o espaço e a maturidade comportam. O homem é cheio de manias criadas por ele mesmo, e ainda pensa, quando não tem compreensão, que suas ideias estão certas. Ele enverga uma roupagem ilusória, julgando-se o próprio Deus. A presunção carrega-o para a perdição, até que encontre a verdade. As almas, no começo da sua evolução, se nos parecem egocêntricas, por lhes faltar sabedoria. Tudo que existe pertence a Deus. Nós outros, em todos os planos que podemos habitar, somos usufrutuários, e não proprietários. Até os corpos que periodicamente vestimos são doados por Deus, para que sirvam de instrumento à nossa evolução. Que direito tem o ser humano de se isolar dos seus companheiros? Qual a finalidade desse gesto, que não o leva a nada? Isolar-se é desprezar as companhias que Deus proporciona às almas, para completarem o que buscam. O progresso vai nos dotando de novas condições, e os nossos dons passam a se desenvolver, atendendo muitas das nossas necessidades. O futuro vai nos dizer que, na extensão dos erros, a diferença entre homem e mulher deverá desaparecer, para concentrar as qualidades em uma só pessoa. E a evolução nos mostrando a integração das qualidades. Não é que retrogradaremos envolvidos pela prosápia, é que, com esse espaço, já estaremos livres do egoísmo e do orgulho para sempre, porque conheceremos a verdade e porque já teremos dado conta de nós mesmos ao Criador. Escutemos o que Paulo disse aos Romanos, no capítulo 14, versículo 12.
demonstrando conscientização das leis naturais feitas pelo Senhor. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Se nos insulamos por vaidade, para nos mostrar aos que passam, somente nós iremos dar conta a Deus dos nossos atos. É por isso que devemos, por lei do bem, viver em conjunto, para ensinar e aprender o que sabemos e o que ainda precisamos saber. Toda satisfação presunçosa é falta que fere a consciência. As nossas lutas devem ser sempre em favor de todas as criaturas, não somente em benefício próprio. O homem que se condena a não ser útil a alguém está à beira da falência, comungando com o desprezo de si mesmo. Ele está morrendo, quando não serve para servir. O espírito hiperbólico vai automaticamente para os extremos, onde ele sofre as consequências da sua ignorância. Foi para nos moderarmos que Deus nos deu inteligência, para que ela nos guie naquilo que pode e deve. A doutrina dos espíritos surgiu no mundo para impulsionar a humanidade, juntando todos os povos em um só ideal, o de confraternizar todos os povos, de fundar uma filosofia social cristã, de sentir todos os nossos semelhantes como a nós mesmos. Todos têm os mesmos direitos e, certamente, deveres. A dor e os problemas, os infortúnios de toda a ordem, devem desaparecer dentre os homens, quando não existir mais orgulho e egoísmo nos corações. Compete a cada criatura trabalhar dentro de si para expulsar tudo o que é contrário ao amor, deixando lugar para o nascimento do Cristo no coração, de que Deus possa comandar os nossos destinos na nossa plena consciência de viver. Que Deus nos abençoe sempre nas nossas atitudes, que Jesus nos oriente pelo Evangelho, de maneira a não só falarmos da Boa Nova, mas passarmos a vivenciá-la em todos os momentos da nossa vida. Capítulo 05, Livro dos Espíritos, Questão 770, Reclusão. O egoísmo se encontra em muitas faixas da vivência humana, e mesmo da espiritual. Ele é capaz de mover diversas dificuldades para se estabelecer como tal e, inspirando seu instrumento como sendo o amor, na verdade, ele não deixa de ser o amor, mas o amor próprio. A alma que entra em completa reclusão, deixa de aprender muitas lições que iriam instruir, crescendo para a vida maior. O egoísmo isola a criatura dos seus semelhantes, tornando-a cativa de si mesma, paralisando muitas de suas faculdades espirituais. Deus nos criou para vivermos em conjunto, e para isso nos mostra como exemplo todos os outros reinos, que estão sempre em grande atividade, formando conjuntos em trocas incessantes dos valores da vida. O egoísmo na reclusão é duplamente inferior, por deixar inativos os dons, principalmente a caridade. É de grande valor que recordemos João, no capítulo 10, versículo 30, quando nos diz as palavras do Mestre: Eu e meu Pai somos um. Se Jesus e o Pai estão unidos, e Deus está sempre presente em toda a criação, ele condena terminantemente a reclusão. As criaturas devem permanecer unidas com as suas irmãs, trabalhando e servindo de degraus para que outras possam subir. Nesta operação divina e humana, todas serão beneficiadas pela vida e por Deus, que comanda a vida. É indispensável que tenhamos equilíbrio em tudo. Os extremos é que nos fazem mal, no porte espiritual em que nos encontramos. Alguns momentos de meditação e a sós não fazem mal a ninguém. Em tudo, o que nos prejudica mais é o abuso das possibilidades que temos para crescer, instruindo e educando. Alguns homens considerados grandes no passado, se entregavam à reclusão por anos a fio, meditando e, por vezes para não se contaminarem com a massa humana, esquivando-se das impurezas dos outros. Entretanto, devemos nos aproximar dos que ficaram na retaguarda, a ajudá-los na caminhada, assim como os benfeitores da eternidade sempre fazem conosco. É da lei receber e dar para receber, sem, contudo, exigir essa troca natural do sistema de leis espirituais criadas por Deus.
As leis do amor e da caridade se encontram vibrando em toda a atmosfera material e espiritual, e devemos obedecer a elas para entrar em plena harmonia com a vida maior. Se todas as criaturas praticassem o isolamento, qual seria o resultado? Seria uma distorção da lei divina, que se expressa nos mundos. A doutrina dos Espíritos, fazendo reviver o cristianismo na sua plenitude, nos mostra que a reclusão absoluta nos exclui da própria vida, pois nós encontramos Deus mais presente para os nossos corações e em conjunto é onde cada criatura desenvolve dons diversos para analisar a existência de Deus. Todos evoluindo em conjunto, as claridades se fazem com mais evidência, ampliando a certeza que o Pai se encontra em todo lugar onde pulsa a vida. A vida dos corpos se evidencia porque tudo neles trabalha em conjunto. Também os elementos reunidos na água, esse líquido divino que sustenta a vida na terra em todos os reinos, estão em plena coesão como se fosse o amor a se mostrar na matéria. A reclusão não pode acontecer ao homem que já é dotado de razão, no qual a inteligência é capaz de discernir o que não convém, principalmente o isolamento absoluto. Deus, o Senhor Supremo de todas as coisas, se encontra em plena atividade e dentro de toda a criação. Um dia, poderemos dizer como Jesus o fez: Eu e o Pai somos um. Capítulo 06, Livro dos Espíritos, questão 771, Fuga do Mundo. Há muita diferença entre os que fogem do mundo para beneficiar a humanidade e os que entram em reclusão por motivos que o egoísmo inspira. São motivos pessoais, motivos ilusórios. Os primeiros são homens bem-intencionados, que descem, muitas vezes, de altos postos já alcançados, para se misturarem com os sofredores, com os famintos, os nus e os encarcerados, levando para eles o consolo, a veste e o alimento. São esses os bem-aventurados. Eis aí onde não existe egoísmo, desaparecendo a vaidade. Nos segundos, o amor próprio entra em evidência, mostrando o que a pessoa é, na escala da vida. Convém anotar que Jesus fugia do mundo de vez em quando, no sentido de buscar forças no Pai de todas as criaturas, para beneficiar a muitos, mas ele não ficava na inatividade. Os que fogem do mundo por instantes, para buscar conforto em favor dos que sofrem, têm duplo mérito, não ficam na ilusão, ao tempo em que colhem recursos para que a caridade se expresse pelos processos do amor. Os que fogem das extravagâncias da sociedade não estão em recolhimento absoluto, eles se afastam dos grupos de pessoas que ainda não encontraram a verdade, e gastam seu precioso tempo no bem dos que realmente precisam de ajuda, aos que já compreendem o aproveitamento do tempo, na aquisição do bem eterno. Esses são bem-aventurados, por sentirem prazer em ajudar. Toda religião, filosofia, e mesmo ciência, cujos alicerces não sejam baseados no trabalho não inspiram confiança, ainda mais, que esse trabalho seja para o bem da coletividade. Porque o trabalho no bem, é o mesmo amor em função perfeita com a caridade. Porque a nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência. E Coríntios 1:12. A nossa consciência em Cristo deve aprovar os nossos atos no mundo, provando assim que já alcançamos a verdade, passando a viver em harmonia com Deus. O que se movimenta na nossa intimidade é um mundo ainda desconhecido para a mente presente, em pleno vigor de vida de que o raciocínio nos dá notícia. A grandeza dos nossos dons é sobremaneira incompreensível para as deduções comuns. Os poderes de Deus em nós estão se dilatando cada dia que passa, para corresponder à vontade do Criador. Tudo vem de Deus, até os nossos próprios pensamentos já vêm criados na maneira sutil, como hálito divino, chegando em nós com a predisposição de se tornarem ideias. É por isso que somos co-criadores da vida. Deus nos delega essa grandeza de participar com Ele na motivação da vida mortal. Os companheiros que trabalham junto aos desvalidos, podem até serem diminuídos às vistas humanas, entretanto,
Eles crescem sempre com a modalidade simples de ajudar. Dentro deles vibra o amor, que não deixa de ser o céu, onde existe Deus em conexão divina com Jesus Cristo. Aos espíritas, aos quais estamos falando particularmente, prevenimos que não devem se entregar ao egoísmo, ao isolamento das suas faculdades, mas usá-las para o bem que devem fazer em todas as direções. O tempo passa, e a oportunidade desaparece. Na nossa existência há muitos ensejos que devemos aproveitar na obra do bem, mostrando a Deus, mesmo que Ele já o saiba, que despertamos para os trabalhos de luz. Capítulo 07, Livro dos Espíritos, questão 772, Voto de Silêncio. Outro absurdo qual o de insulamento. Tudo que vai aos extremos, passa a restringir as possibilidades do bem. A palavra foi entregue ao homem por Deus para ser usada. Ela gastou milhões de anos para o devido aprimoramento, tal qual se encontra, como determinarmos o seu atrofiamento. O silêncio comedido, por necessidade do aprendizado, é nobre. O absoluto, entretanto, é erro gravíssimo, que faz esconder esse dom maravilhoso que pode servir, ajudando a muitos que sofrem, padecendo os processos de despertamento da alma. Convém notar que tudo obedece ao tempo para que a harmonia se faça para a alegria de todos. Ninguém pode conversar continuamente, e o silêncio é o sal, usado com parcimônia, para que se possa ser mais útil nos trabalhos que compete a cada um fazer. Estas próprias letras que estão compondo essa mensagem mostram os traços benfazejos do silêncio, para que se possa compreender o que queremos dizer nestas páginas. O espaço entre uma e outra é o silêncio. Assim é tudo na vida. No entanto, o que condenamos é o silêncio absoluto, que nada regula, nem transmite para os que têm necessidade de ouvir. Voto de silêncio absoluto é uma forma de discórdia, por vezes mais agressiva do que as palavras ásperas que maculam o coração. Tudo, em seu lugar e em hora certa, é a harmonia de Deus na expressão de amor. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Lucas 16:12. A aplicação do alheio são as leis de Deus. Se, porventura, entrarmos no silêncio absoluto, podemos fechar igualmente os ouvidos, porque a lei não vai permitir que também ouçamos aos outros nas suas necessidades. E aí, o que poderá acontecer conosco? Passaremos a atrofiar os nossos dons, e depois deles esquecidos pela natureza, estaremos com nossa vida igualmente atrofiada. Não se deve fazer voto de silêncio, ele é necessário, mas onde a parcimônia indicar, com o equilíbrio que o Cristo nos ensinou em toda a sua vida divina. Devemos silenciar sim, quando aparecer oportunidade contrária à caridade, nas linhas do mal, que não precisamos mencionar para os que já conhecem Jesus. Mas devemos falar e não calar, quando Jesus usar a nossa boca. O Evangelho do Mestre é o código de luz que tem a capacidade de direcionar os homens e almas para Deus, de modo que a harmonia estabeleça o amor nos corações. Silenciemos, pois, no mal, mas falemos e não nos calemos no bem, como Jesus disse a Paulo de Tarso. A palavra é força poderosa, por ter nascido do Verbo de Deus que ecoa em toda a criação. Tudo se comunica, cada ser, cada coisa tem sua linguagem na escala que a vida maior lhe deu. As seitas que estabeleceram o voto de silêncio no passado, não o fizeram visando a mal para seus profitentes, mas para fazer calar o mal que eles poderiam fazer uns aos outros. Foi a procura dos meios de educação, que vem com o tempo, alcançando melhor progresso. Hoje, não há mais lugar para esse exercício primitivo. Tornamos a dizer que é louvável fazer o voto de silêncio no que se refere ao mal, em outros casos, só aquele silêncio de curtos espaços, para dar melhor tonalidade e compreensão ao assunto. Tudo regulado, qual o tempero na comida. Que Deus nos abençoe para melhor compreendermos as leis e a vida. Capítulo 08, Livro dos Espíritos,
Questão 773. Laços de família. Não se pode comparar a vida entre os animais irracionais com a raça humana. A diferença é muito grande. A distância entre as duas espécies é enorme, capaz de se perder na idade do tempo. Na vida dos animais, o cuidado dos pais para com os filhos é breve. Toda aquela ternura se dá pela força do instinto de conservação. Depois dos filhotes crescidos, a mãe os abandona, por não terem mais necessidade dos cuidados da família. Já no que se refere à família humana, é bastante diferente, pelos laços morais dos seres humanos, que prendem as almas pelo amor. Devemos considerar que esses laços, no plano espiritual, devem se estender a todas as criaturas, por serem eles universais, tanto no seio dos que formaram família na Terra, como dos que participaram de outros grupos familiares. Pelo processo das vidas dos grandes personagens, notar-se-á que o amor deles se estende a toda a família humana, bem como, e certamente, a todas as coisas. O animal cuida dos filhos por instinto de conservação, instinto esse disseminado em todos os seres, até mesmo no ser humano. São laços invisíveis, mas poderosos, que, se bem estudados, veremos que prendem toda a criação de Deus, com nomes diferentes. Ninguém tem força para desligar os laços de família, essa sustentação invisível que faz agrupar as criaturas e fazê-las entender sobre a necessidade do amor. Quem tentar provar que tais laços não são importantes, será tido como falso profeta da erraticidade e mesmo entre os encarnados como médiuns. Mas, para isso, o Evangelho já nos advertiu que deveremos orar e vigiar. Vamos meditar nas palavras do Mestre, registradas em Mateus, no capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas, por dentro, são lobos devoradores. A união familiar é o alicerce da vida na terra. É dela que nasce o amor, manifestando a segurança dos filhos. É, pois, a primeira escola moral da criatura de Deus. Mesmo os materialistas não desejam derrubar a sociedade familiar, pois eles, igualmente, vivem em família e conhecem a força do conjunto em todas as coisas. A família é a célula da humanidade. E para nos mostrar essa verdade, observemos os animais, que vivem juntos em todos os reinos, mostrando-nos, de forma rudimentar, essa segurança de troca de valores, mesmo que vibrem em outra faixa de vida. Certamente que depois da morte, os laços de família crescem, por se dar a fusão de todas as almas vivendo em um só lar, o universo. Isso, para os espíritos que já se libertaram, portanto têm conhecido a verdade. O Espiritismo, com a mensagem cristã renovada, desobstruída, nos mostra o valor do Cristo em nossos caminhos. Ele, o Mestre, foi e será sempre o nosso guia, por conhecer todas as coisas sobre a nossa vida. Ele nos avisa antecipadamente dos perigos que possam nos ameaçar no correr da nossa existência. Quando percebemos um animal cuidar, e cuidar bem, dos seus filhos recém-nascidos, nós nos sentimos emocionados, por ver e sentir Deus se manifestando em todas as coisas, principalmente neles e em nós. Como explicar essa manifestação? A explicação é de acordo com o plano de vida que levamos. Não devemos desligar os laços de família e, sim, aprimorados cada vez mais, para nossa própria segurança. É o exemplo que devemos transmitir para as futuras gerações. Se os animais abandonam seus filhos quando crescidos, não é porque acabou o princípio do amor dentro deles, pois essa força de vida nunca acaba, é pela necessidade de começar novos cuidados com outros que devem vir. Assim, os laços ficam para a eternidade transformando-se no melhor. Capítulo 09, Livro dos Espíritos. Questão 774. O destino do homem. O destino do homem é bem diferente do destino dos animais, por ter o homem alcançado um degrau a mais na sua dianteira,
por maturidade espiritual. Algum dia, os animais irão a esse estágio. Os animais abandonam suas crias logo que essas se tornam adultas, porque no meio deles a sua missão é somente até aquele ponto. Daí para frente, é processo de aprendizado de cada um. A própria natureza os fez assim. Entre os homens é diferente. Eles têm necessidade de permanecer mais tempo juntos, em família, porque os seus deveres, a sua preparação, é mais engenhosa, dada a sua capacidade de assimilação ante a vida. Observemos o reino anterior ao do animal, para que tenhamos uma ideia sobre esse assunto. A árvore frutífera, quando não encontra quem a separe de seus frutos, seus filhos, eles amadurecem e a natureza faz a separação natural, para depois a árvore entrar em preparo, no caso de muitas delas, para gerarem novos filhos. Esse fato é uma lei natural. Na verdade, até os minerais geram minerais. Tudo na vida se multiplica, pelas bênçãos de Deus e necessidade da vida. Anotemos na escala da alma, ou, se quisermos, na escada evolutiva que se processa pela vontade de Deus, cada degrau que se sobe, é nova expressão que se vê, trazendo cada um o traço do progresso da mônada divina, envolvida em roupagens materiais. No homem há alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, pois começa nele a se incorporar os direitos e os deveres da vida espiritual, pelo fato da sua elevação, em se comparando com a dos animais, comportando dons desenvolvidos que escapam-os da sua retaguarda. Como poderemos entender, os anjos, na sua estrutura, diferem, e muito, dos homens encarnados. Cada posição tem o que merece e precisa, para a sua vida manter-se em equilíbrio. O ser humano é dotado de razão por maturidade, e não por bênção especial, e essa razão, apresentando-se como inteligência, requer outras necessidades que não as dos animais, que ainda se encontram movidos pelos instintos. O homem tem deveres, que não ficam somente em alimentar-se, como seus irmãos da retaguarda. Surge em seus caminhos a higiene, a necessidade do vestuário, a escola, a sociedade e demais outros aspectos que a vida lhes impõe para o seu desenvolvimento espiritual. Ainda mais, ele enfrenta as controvérsias a que chamamos de erros, para fazê-los compreender o alcance dos espíritos puros, e cada geração vai mostrando mais necessidade de ampliar seus conhecimentos pela força do progresso. Jesus veio à Terra para inovar conceitos e fazer entender qualidades espirituais até então ignoradas pelos povos. Era por isso que a multidão o buscava, para ouvir sua palavra iluminada e santa. Vejamos a anotação de Lucas, no capítulo 15, versículo 1. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os publicanos tinham necessidade de ouvir o que não conheciam. Jesus Cristo era uma escola volante para todas as criaturas que pudessem escutá-lo. A necessidade de progredir está vinculada à lei de Deus. Mesmo que queiramos ficar estacionados, não o poderemos, porque o progresso é uma lei divina que atinge todas as latitudes humanas. Os animais não têm vida religiosa, política e social. As necessidades que emanam deste posicionamento evolutivo são somente para os homens. O dever natural dos animais é criar seus filhos até o ponto que eles bem sabem qual, sem organizar famílias como acontece com os seres humanos. As famílias na Terra são temporárias, algumas das quais continuam no mundo dos espíritos como grupos familiares, até se libertarem definitivamente, por alcançarem o amor universal e sentirem na humanidade a sua família permanente, porque o amor verdadeiro não tem fronteiras. Capítulo 10, Livro dos Espíritos, questão 775, Relaxamento dos laços. O relaxamento dos laços de família seria para a sociedade um desastre moral, capaz de reconduzi-la ao primitivismo. O que aconteceria ao corpo se desfizéssemos os órgãos que o compõem? Certamente que seria a morte. Avançar é a meta de todos nós e,
Para tanto, necessário se faz que entremos em novos métodos de vida. Quem cresce, amplia suas necessidades, desperta seus dons e essas qualidades devem ser acionadas nos seus devidos sentidos. Certamente que, pelos caminhos do desenvolvimento, não encontraremos apenas suavidade. Observemos os grandes personagens da história, todos eles sofreram a incompreensão dos conservadores, daqueles que amam mais o comodismo, que se sentem bem na ociosidade, sem esforço próprio, que não desejam crescer e são contra o progresso. Quem deseja progredir, deve preparar-se para sofrer, pois os mesmos fariseus e escribas estão por toda parte, contra as ideias do progresso, tanto material como espiritual, ou mesmo moral, das criaturas. Quem se apega somente em combater o erro alheio, nada apresenta em favor dos que padecem. Eles desejam defender aquilo que eles mesmos desconhecem. Eles, como diz a sabedoria popular, coam um mosquito e engolem um camelo. A família é o alicerce da sociedade. Nela se assenta a base da harmonia dos povos. Como preparar homens de valor para o amanhã, sem essa base? Crianças sem orientação é marginalização à vista. Os governos de amanhã deverão, por necessidade do próprio povo, investir nas famílias para a educação e a instrução das novas gerações. No Evangelho podemos encontrar todas as respostas para a nossa paz, ainda que, muitas vezes, de maneira sutil para nossa fraca percepção. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Lucas 24:35. Jesus acompanhou os dois discípulos no caminho para Emaús, conversou com eles, mas somente deu conhecimento de quem era quando estava dentro do lar, partindo o pão. Devemos compreender que somente na família podemos saciar a fome de amor e reconhecermos, nesse estágio em que se encontra a humanidade, a Jesus. Ele se encontra dentro de todos os lares, para nos ensinar os princípios do amor. Desfazer a família é desorientar a humanidade. O combate ao egoísmo começa no lar, porque ali passamos a nos interessar uns pelos outros, já com certo desprendimento. Esta é a verdade. Como criar filhos com bom comportamento, sem a presença dos pais, sem o aconchego dos companheiros em família? Deus fez o homem e a mulher para que os dois iniciassem um mundo dentro de casa, representando todo o universo dentro de um lar. Embora já tenhamos falado muitas vezes, tornamos a dizer, ninguém consegue viver sozinho, em parte alguma. Todos precisam de todos para se completarem rumo à felicidade. Se queremos ser felizes, trabalhemos para a felicidade dos que viajam conosco no grande caminho da vida. Que Deus nos abençoe, para entendermos as suas leis, que palpitam em toda parte, e têm o poder de nos libertar, com a liberdade em Jesus Cristo. Capítulo 11, Livro dos Espíritos, questão 776, Estado de natureza. A diferença é sutil, mas muito profunda entre o estado de natureza e as leis naturais. Estado de natureza é o ambiente em que vivem os primitivos, de modo que o progresso é tão lento que não dá para perceber o seu impulso, enquanto as leis naturais são perfeitas e imutáveis, por serem feitas pela perfeição. Os espíritos é que vão despertando, pela força do tempo e do espaço, alcançando as leis de acordo com a sua evolução. Isso é belo, desde quando possa ser entendido em espírito e verdade. A doutrina dos espíritos é capaz de levar ao homem essas verdades, pela simplicidade dos escritos, para que todos encontrem a si mesmos, em plena eternidade, desfrutando da vida e multiplicando esperanças. O estado de natureza é o princípio, o ponto de partida da civilização, ao passo que a lei natural compartilha firmemente com o progresso, em todas as suas direções de crescimento espiritual. O estado de natureza é o abrir dos olhos da humanidade, porém, esta, tendo de progredir, deixa o estado primitivo e avança, com alegria,
em direção ao que lhe possa abrir a mente para a verdadeira felicidade. O homem não foi criado para viver sempre no estado de natureza. A beleza da vida se encontra no avanço, porque cada dia é um novo dia, com novas luzes. O estado de natureza é, pois, o embrião que Deus abençoou, para que dali partisse o progresso por todos os lados, levando e fazendo vida dentro da luz compatível com o tamanho da alma. As qualidades que temos no centro da vida, depositadas por Deus, vão desabrochando como que por encanto, queiramos ou não, e a alma sentir-se-á mais ocupada com a cocriação, sendo auxiliar de Deus na expansão do universo. Nada regride na vida, sempre cresce, e as leis vão ficando cada vez mais visíveis para quem avança com o progresso espiritual. A doutrina espírita vem repetir a palavra de Pedro, que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O Espiritismo é formado de vozes, pela força divina, falando a mesma coisa com as criaturas paralisadas pela doença que se chama ignorância. Mas, a sua voz é forte, pelo verbo do Cristo, dizendo: Nada tenho de material, mas o que tenho, isto te dou, levanta-te e anda. Os espíritas devem se levantar do ambiente negativo e aprender com Jesus todas as ciências da vida, que se encontram no amor, naquele amor que a tudo serve, que a tudo perdoa, que a tudo alegra no bem para a humanidade, que a tudo ensina, formando da força da caridade, o seu ambiente de vida. A doutrina dos espíritos vem tirar o homem do estado de natureza, para colocá-lo frente à razão e essa descobrir a verdade que o tornará livre. Aquele estado de natureza é transitório, mas necessário, onde o ser humano descansa e se prepara para o avanço com o progresso. Capítulo 12, Livro dos Espíritos, questão 777, Felicidade. Os extremos, mesmo aparentemente, se confundem. A vida de um homem primitivo tem alguns traços da de um santo. Um aceita tudo que a natureza modela em seu caminho, e o outro aceita tudo o que possa acontecer, sem desespero, sem reclamação, tirando de todos os acontecimentos lições valiosas. Já na situação intermediária, como no caso em que se encontra a humanidade atual, o estado íntimo é outro, a alma dotada de razão mais desenvolvida, onde o egoísmo e o orgulho participam de toda a sua vida, oferece mais campo à revolta, às blasfêmias, às inquietações, buscando aqui e ali, por todos os meios que dispõe, a própria satisfação pessoal, não sendo capaz de encontrar a felicidade no exterior. Ele cai em estafa e a dor o coloca na posição de encontrar notícias da felicidade dentro de si mesmo. O homem, no estado de natureza, parece que vive feliz. No entanto, a felicidade ainda não é essa. A felicidade verdadeira é aquela onde a consciência se encontra em sintonia com a harmonia divina, a consciência imperturbável, que de tudo tira lições, sem exigir nada dos outros, nem se alterar com nada. Ela nunca se agita com os acontecimentos, por ser consciente da necessidade deles para a massa humana com seu demorado despertamento espiritual. A maioria das criaturas não entende felicidade, a não ser a dos brutos, gozando as coisas da terra, com viagens longas em vários países, com mansões requintadas, com alimentos exóticos e antinaturais, com roupas luxuosas e assim por diante. Procuram desse modo a felicidade na terra, e como esses prazeres são transitórios, caem logo na decadência moral, por buscarem igualmente satisfazer as suas paixões inferiores, deturpando os valores das emoções da alma. Esquecem-se de que a felicidade está mais perto dos que pensam, por estar dentro delas mesmas. O portador desta verdade foi Jesus Cristo, nos mostrando pela própria vida onde se encontra o tesouro maior que interessa a todos os que buscam a Deus. Lucas nos informa,
No capítulo 15, versículo 4, de maneira sutil, onde se encontra a ovelha divina que reflete todo o rebanho. Ele registrou as seguintes palavras do Mestre: Qual, dentre vós, é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? As 99 são os reflexos daquela que se perdeu no deserto do coração, que se encontra dormindo na intimidade da vida da alma. Então, o homem parte para encontrá-la, e quando acha, a sua alegria é muito grande, porque encontrando-a, todas as outras estão salvas na unidade de Deus. O Evangelho está escrito em todas as dimensões que se possa alcançar, como fonte de vida, para a vida de todas as criaturas. Quando se diz que Jesus é o Mestre dos Mestres, é para compreendermos, sentindo a segurança da sua presença em nós, que desejamos viver os seus preceitos. Todas as suas palavras são de vida, e de vida eterna. Busquemos a ovelha perdida no nosso mundo interno. Ela representa a nossa felicidade e o exemplo edificante para que os outros que ainda não acordaram para tal exercício divino façam o mesmo, nas linhas do nosso proceder. A felicidade verdadeira é aquela que é consciente e sabe porque ama a tudo e a todos. O bruto é feliz em sua vida rude. Muitos homens são felizes comendo e bebendo, mas a felicidade real, aquela cujo caminho o Cristo nos ensinou, é outra, que nos alimenta em espírito com o pão que veio do céu em forma de amor. Capítulo 13, Livro dos Espíritos, questão 778. Retrogradar. O homem não pode regredir para o seu estado primitivo, pois Deus não o fez para tal. Dentro de cada criatura existem dons que desabrocham com o tempo, e esse tempo é encarregado de fazê-lo entrar no progresso, por numerosos processos, inclusive o da dor. Passamos por muitos meios, por fases inúmeras de evolução. É por isso que os benfeitores da eternidade não se revoltam com a nossa incompreensão. Eles são tolerantes e andam conosco no caminho, nos inspirando para as qualidades superiores. São conscientes de que ninguém se perde, pois somos filhos de Deus, com os mesmos valores na intimidade. Aqueles que hoje estão em estado de angelitude não receberam esse estado de felicidade por um simples arrependimento ou toque da mão divina, mas, na esteira do tempo e pelo esforço próprio, na aquisição das qualidades espirituais que dormiam, na cidade da consciência. A beleza da vida é que ninguém regride. O avanço para a melhor e lei natural, feita por Deus, que ninguém muda. Ela é eterna. Os espíritos vivem em variadas escalas, onde a evolução os colocou por justiça. Quando nós estamos integrados no bem, procurando aperfeiçoar cada vez mais, os nossos irmãos passam a nos imitar, ainda que não tenhamos o reconhecimento público. Isto não tem importância nenhuma. Nós já recebemos a recompensa de vivermos no bem e, ainda mais, quem é por nós, não é contra nós. Jesus, conforme anotado por Marcos no capítulo 9, versículo 39, nos faz pensar e descobrir humildade, quando diz: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Quem dá o exemplo do bem, não deve esperar louvores dos homens. Esses louvores estão sempre carregados de vaidade que nos faz mal ao coração. Não devemos regredir nas nossas intenções, nem abrir as portas dos sentimentos para o orgulho e o egoísmo porque, se a alma não pode retrogradar, por lei universal de Deus, e se insistirmos em parar nosso progresso, a natureza divina aplicará meios dolorosos para que voltemos a andar. E o sofrimento poderá ser o resultado do nosso mau entendimento. Agradecemos ao codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que serviu de instrumento da descida de luz consoladora, para nos instruir nos dois planos da vida. Desta maneira, a verdade se nos apresenta com mais claridade para nos tornar livres. Não podemos renegar a lei do progresso, por ser ela a lei de Deus. Se observarmos com atenção,
Encontraremos essa lei em tudo. Tudo cresce, tudo avança para o melhor. Todo homem em estado de natureza é mais lento nas suas atividades, em vista das suas poucas necessidades. O próprio pensamento é mais lento, e movido quase que totalmente pelos instintos. As suas exigências para viver no que ele pensa ser felicidade